Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vida do Gregor Mendel, a sumidade na área da hereditariedade. Agora, presta atenção que a gente já tem uma videoaula fazendo uma introdução sobre a hereditariedade e as principais teorias que antecedem o Mendel. É importante que você dê uma olhada nessa videoaula para que você possa depois passar para cá para a gente brincar um pouco mais. Valeu, tchus? Então é o seguinte, rapaziada. Em relação ao Gregor Mendel, a gente vai fazer alguns comentários aqui bem rápidos. E o primeiro deles é dizer lá, moçada, aonde é que o Mendel nasce? Que isso vai contextualizar bem a nossa história. Em 1822, nasce o nosso querido Mendel. O Mendel, moçada, ele nasce lá na cidade chamada Brunn, que se localiza na República Tcheca. Era um país que se localizava longe dos grandes centros de pesquisa da época, em que você tinha, por exemplo, França, Inglaterra. A maioria daqueles pesquisadores que a gente discutiu na primeira videoaula eram todos ingleses, franceses e por aí vai. E o Mendel nasce muito distante desse berço da ciência. A gente vai perceber, no fim das contas, que por esse motivo ele até é bastante desacreditado dos seus experimentos e das suas conclusões. Uma coisa importante a gente falar sobre esse país, rapaziada, é que era um país essencialmente rural na época que ele nasceu, né? A principal fonte de renda, né, daquela galera naquela época era basicamente a agricultura. Então, o Mendel era filho de agricultor, inclusive. A agricultura, portanto, era a principal atividade econômica. Principal atividade econômica. Tá, Rafa, mas e daí? Para que eu quero saber disso? Homem, isso é importante, rapaz. Porque, sabendo que o Mendel é filho de agricultor, a gente já começa a imaginar que ele tem contato com as plantinhas desde cedo. E o grande experimento de Mendel com as ervilhas envolve grande parte do conhecimento que ele adquiriu durante a infância e durante a adolescência. E aí a gente vai mencionar algumas besteiras sobre isso, rapaziada. Pegando, portanto, a infância e a adolescência. Gente, o Mendel era um adolescente diferente, né, dos outros adolescentes, enquanto a maioria, né, não estava muito ligada na escola, nem ligada nos estudos. O Mendel ele tinha um viés muito investigativo, né? Ele gostava bastante de entender o mundo que o circundava e ele gostava de entender um processo, ou gostava de estudar um processo que era muito utilizado naquela época, que é conhecido hoje, inclusive, como melhoramento genético de plantas. Os agricultores, de uma forma geral, eles cruzam linhagens diferentes para obter linhagens melhores, né, com características mais interessantes. E durante a infância e adolescência, o Mendel aprende bastante, moçada, sobre esse processo. Ele aprende sobre aquilo que nós chamaremos de hibridização de plantas. Ai, Rafa, já começou os nomes esquisitos, né? Então, rapaziada, quando a gente se referir a híbrido, a gente vai estar se referindo a um organismo que é produto da mistura de dois outros, né? Um organismo híbrido, de repente, nesse caso aqui, ele é produto da mistura de duas linhagens diferentes. Tá, Rafa, mas para que essa hibridização servia? Gente, basicamente, a hibridização, ela tinha como objetivo, o objetivo da hibridização era cruzar linhagens diferentes
você vai fazer o cruzamento de duas linhagens distintas. Para quê, moçada? Para gerar um híbrido. Vou até colocar entre aspas, porque esse termo híbrido hoje em dia, ele é usado com outro sentido, tá? Então, para usar um híbrido melhor, que apresentasse características mais interessantes lá para os produtores, né? Que apresentasse características mais economicamente mais rentáveis, né? Características economicamente mais rentáveis. Então, a gente imagina a seguinte situação. Imagina lá, rapaz, numa situação hipotética, que, sei lá, tu tem um produtor que produz uma linhagem de milho que apresenta uma espiga muito grande, mas que apresenta sementes muito pequenas. Então você tem uma linhagem A de milho que vai apresentar, moçada, uma ervilha, né? Vou colocar, uma ervilha não, Jesus, um milho, né? Uma espiga de milho. Você tem uma linhagem com uma grande espiga, mas que apresenta sementes pequenas. Ih, Rafa, ter uma espiga de milho grande é legal, né? É legal. Mas apresentar, tchutchucos, sementes muito pequenas, talvez não seja uma característica muito interessante lá para os produtores. Mas imagina você também que um outro produtor, amigo lá do pai do Mendel, né, da fazenda vizinha, ele tinha uma linhagem de milho com uma espiga bem tchutchuquinha, mas que apresentavam as sementes bem grandonas. Então essa aqui é uma linhagem diferente, né, que apresenta lá variações distintas. Então aqui eu vou ter uma linhagem que apresenta, moçada, com uma pequena espiga, mas que apresenta grandes sementes. Rafa, o que seria o mais legal aí? Cara, o mais legal era a gente ter um milho, né? Uma variação com uma espiga grande e com sementes grandes. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o cruzamento entre essas duas linhagens. Quando eu faço, tchutchucos, o cruzamento entre as duas linhagens, inclusive, eu vou fazer aqui, ó, a coleta do grão de pólen da flor, né? Da planta da linhagem A, e vou fecundar lá na flor da linhagem B. É assim que as plantinhas fazem amor, tchutchucos, através lá do grão de pólen, das florzinhas e tal. Então, com esse cruzamento, eu conseguiria apresentar alguns descendentes. E eu poderia apresentar, portanto, um descendente que fosse igual ao pai, de repente uma linhagem que apresentasse uma espiga grande, mas com semente pequena. Ah, Rafa, essa aí a gente já tem, né? Essa aí não é uma novidade pra gente. É verdade, essa linhagem aqui ela não é tão interessante. Segunda possibilidade, poderia ter puxado a mamãe, né? Uma planta que apresentasse uma espiga pequena, uma espiga pequenininha, mas que apresentasse de repente lá, rapaz, uma semente grandona. Ah, Rafa, mas essa linhagem aí também não é novidade, essa linhagem a gente já apresentava antes. É verdade, né, tchutchus? Mas aí, tchutchucos, pode começar a surgir agora os híbridos, né? Ah, Rafa, é mesmo. Os híbridos seriam, portanto, a mistura dos dois. Então, poderia nascer uma planta que apresentasse uma espiga pequena com semente pequena. Ah, não, Rafa, isso aí eu não quero, não. Espiga pequena, semente pequena, não me interessa. Agora, tchutchucos,
em algumas circunstâncias, em algumas situações, era possível que nascessem os descendentes com uma espiga grande e semente grande. Ah, Rafa, aí é legal para nós, né? Aí é legal. Essa linhagem aqui, ó, eu vou dizer que é nada mais, nada menos do que um híbrido aí na brincadeira que apresenta características, que apresenta pra gente características, de repente lá, moçada, mais valiosas, né? Mais valiosas no quesito econômico, economicamente. Então, tchucos, era isso que o Mendel estudava durante a sua infância e adolescência. Eu sei, o Mendel era um adolescente muito esquisito, mas esse conhecimento aqui vai tornar ele a sumidade que ele é, o nome mais importante que existe na genética atualmente, graças a esses conhecimentos que ele adquiriu durante a adolescência. Depois que o Mendel acabou a escola, o Mendel de repente tinha que arrumar um emprego, cidade pequena, ou você tem fazenda, ou tem igreja, então o Mendel decide entrar para uma igreja local e ele se torna um monge desse mosteiro. E lá a vaga de monge que tinha naquele mosteiro era para cuidar do jardim. Então Mendel vira o monge jardineiro, tchutchucos. Lá no jardim ele começa a realizar esses experimentos de hibridização de plantas e com esse experimento, com a observação dos resultados desse experimento, o Mendel desenvolve uma ideia, desenvolve uma hipótese para explicar a hereditariedade. Ele explica justamente, rapaz, por que é possível os descendentes apresentarem todas essas variações possíveis herdadas dos seus ancestrais. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre o experimento de Mendel, a gente vai dedicar uma videoaula inteira para discutir sobre isso. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!